Meus amados, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, falava aos seus discípulos, mas ele não falava de maneira subjetiva, falava claramente. Se nós somos discípulos, não é que nós podemos ou nos tornar sal e luz da terra. Nós temos esta missão de ser sal e luz na terra. E o tema da nossa mensagem é Sal e Luz, a missão. Exatamente a nossa missão de dar sabor e de iluminar este mundo, de dar sabor a essa terra. Nós não somos um sal como o sal comercial, o sal do pacote ou do saleiro. Nós somos sal espiritual, o sal da terra. O sal tem duas principais funções. Foi bem explicado no texto lido. A primeira que nós lembramos, e a que mais nós usamos hoje em dia, é de dar sabor. Salgar para dar sabor aos alimentos. Mas também tem a função de conservar alimentos, evitar que apodreçam. E tem uma terceira função, foi citado no texto, a qual nós não queremos, que é ser pisado pelos homens. Israel chove pouco, e às vezes, mesmo chovendo pouco, tem neve. E o mármore da calçada do templo ficava coberto, ou fica ainda, levemente coberto de gelo, e causa escorregões. O sal era guardado no templo, porque o sal retirado do Mar Morto contém muitas impurezas. E na época que Jesus falou isto, não haviam refinarias. Então, o sal era apurado manualmente, sobrava muito sal, e aquele que não servia para conservação de alimentos, porque não tinha geladeira, era muito usado, e não servia para temperar, para dar sabor ao alimento, era guardado no templo, e quando acontecia... Obrigado, meu irmão. Obrigado, Deus abençoe. Quando acontecia de chover e fazer um pouco de frio e ter a leve camada de gelo ali, eles colocavam o sal para as pessoas que pisassem não escorregarem. Então, servia o sal que não tem sabor, só serve para ser lançado e ser pisado pelos homens. E a luz tem duas funções também. A principal é brilhar. E brilhando, ela traz a segunda qualidade, que é mostrar as cores. Pois isso incide em nós. Nós temos sobre nós a responsabilidade dada por Jesus, já que nós somos discípulos. E também aquelas pessoas que estão aqui hoje, que estão vendo de suas casas, que ainda não são discípulos, mas venham a se tornar discípulos, decidam a se tornar discípulos. Nós temos a função de dar sabor à terra e iluminar o mundo. Somos nós. Olha, amados, quando Eva ouviu a serpente e aceitou a proposta, e levou esta ideia para Adão, e os dois fizeram o que não deveriam fazer, desobedeceram a ordem de Deus. Eles entregaram a chave do mundo para o inimigo das nossas almas. E em 1 João, primeira carta de João, 5,19, na parte B, diz: o mundo jaz no maligno. O mundo é ruim, o mundo não é bom. Nós vemos o que acontece todos os dias. Se não vemos na nossa frente, nós vemos no noticiário da televisão, ou do rádio, ou pela internet, mas nós sabemos que o mundo não é bom, e ele não vai ficar bom. Mas
nós precisamos agir. Somos nós que recebemos a responsabilidade. O irmão Fausto pregava hoje pela manhã e dizia: nós temos a responsabilidade de ser representantes de Cristo. Não é pouca coisa, é um privilégio muito grande, que traz consigo uma responsabilidade muito maior ainda, de nos firmarmos como tal. Meus irmãos, o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E agora ele diz que nós somos a luz do mundo. Ele não está nos comparando a ele, mas está nos dando a responsabilidade de sermos ou fazermos o que ele fez. Ele convenceu todas as pessoas? Não. Todas as pessoas daquela época que ouviram e viram Jesus, nem todas creram. Mas mesmo assim, ele iluminou o mundo por onde passou. Ele era diferenciado pela sua humildade, pela sua maneira de tratar as pessoas. É assim que nós devemos ser. É muito difícil. Eu sei que isto me custa muito caro. Nós temos angariado, trazido sobre nós durante muito tempo essa cultura perversa do mundo, que confirma que o mundo jaz no maligno. Ele está posto no maligno, na vontade do maligno, e as pessoas fazem essa vontade, porque são tendenciosas ao pecado. Jesus não vai voltar para fazer o que nos compete. Somos nós que temos que fazer. Temos que temperar o mundo, dando o sabor de Deus ao mundo, porque nós somos o sal da terra. Nós não vamos ser o sal da terra, ou devemos ser, nós somos o sal da terra. A escuridão do mundo, ela tem que ser combatida por nós. Mesmo você que está aqui hoje, ou você que está na sua residência, nos vendo, e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem que saber, tem que ter essa responsabilidade sobre você. Quando você vier para Jesus, você não vem apenas para fazer parte de uma igreja. É necessário que se faça parte de uma igreja. É necessário que se tenha responsabilidades eclesiásticas. É necessário que você pregue aqui do púlpito, que você cante aqui, que você toque instrumentos. Mas principalmente que você seja sal e luz. Existem diferenças de lugares para nós sermos sal e luz? Claro que não. O primeiro lugar que nós devemos ser sal e luz é na presença de Deus. A Ele ninguém engana. Ninguém. Eu já tentei, mas não deu certo. Não tem como. Antes de eu fazer, apenas pensando, Ele já sabe o que eu vou fazer. E Ele vai me impedir? Não. Isso é uma responsabilidade que cabe a nós. Frearmos a nossa vontade de praticar o mal. Quando Caim teve a ideia, terrível, péssima ideia, de assassinar o seu irmão Abel, o Senhor falou com ele, e ele respondeu que não era tutor de Abel. E ele disse: olha, o pecado está em ti, mas cabe a ti controlar. O pecado está em nós. Nós somos tendenciosos ao pecado, mas cabe a nós dominá-lo. Então não seremos sal, não estaremos temperando este mundo, e não seremos luz, não estaremos tirando o mundo da escuridão, através, não apenas da nossa figura, da nossa imagem, do que nós parecemos, ou do que nós falamos, mas através de tudo isto, da forma
como nós somos, como nós falamos e como nós agimos. Essa questão de ser sal e luz é ter o caráter semelhante ao caráter de Cristo. É para isso que nós somos chamados. Não fomos chamados apenas para atividades na igreja. Para isto também, isto é necessário, já falei. Mas principalmente para brilhar neste mundo, para temperar este mundo. Irmãos, quando nós saímos daqui, que nos dirigimos às nossas casas, nós vamos comprovar tudo isto, que o mundo jaz no maligno. Não precisa você assistir Fantástico, ou Domingo da Record. Não precisa você ver no seu celular. Você vai ver pelas ruas. São coisas com as quais as pessoas se acostumaram. Acham naturais, mas não são naturais. São coisas do inimigo. Somos nós, eu e você, que temos que combater. Porque nós fomos chamados para isso. Nós somos comissionados a combater o pecado. A partir de nós. Então, se o primeiro lugar que nós devemos ser sal e luz é a presença de Deus, o segundo lugar é na nossa casa, junto com os nossos familiares. E aí que se sabe. E aí, quando nós pisamos do lado de fora, tem os nossos vizinhos, que não são todos da maneira que nós queremos que sejam, e nós também não somos para eles. Eles não têm a obrigação. Nós temos de ser sal e luz. Quem sabe se Deus não está preparando este dever para eles também, quando eles receberem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas nós que já temos esse acordo firmado com o Senhor, se não quisermos abrir mão, devemos cumprir esta obrigação, este dever. Irmãos, só para enfatizar, não é fácil para ninguém ser cristão, mas é necessário, é uma coisa da qual nós temos que nos esforçar todos os dias e cada dia mais. São barreiras que vão sendo vencidas e aparecendo outras que nós necessitamos vencer. A coisa não para. Por quê? Porque o mundo é mau. A chave do mundo, quando nossos primeiros pais pecaram, foi entregue ao inimigo de Cristo. E ele vem trabalhando. E ele trabalha nas mentes, trabalha nos corações, nas vontades, nos desejos. Implica em muita coisa. Mas, meus amados, se nós olharmos para Cristo e atentarmos para a vontade dele sobre nós, a vontade dele é que nós sejamos transformados não num passe de mágica, mas dia a dia, sentindo, passando por experiências. É necessário que tenhamos experiências para que deixemos para trás o velho homem. Não vai ser no estalar de dedo, não vai ser com imposição de mãos, não vai ser porque alguém orou, vai ser porque nós estaremos nos esforçando para obedecer o chamado de Deus. Nós temos um chamado, você tem um chamado, e o chamado principal é fazer missões todos os dias com a sua vida. Não missões institucionais, porque a igreja tem e você tem que fazer. Mas a sua vida é missão. Tudo que você fizer, tudo. Tem um versículo bíblico que todos são interessantes e me impressionam, mas tem um que me chama a atenção. Todos os dias eu me lembro dessa passagem bíblica. 1 aos Coríntios 10, 31. Já quase no final do versículo. Paulo escreve dizendo àquele povo que a luta deles não é apenas pela questão da alimentação, que se servia na presença dos ídolos, dedicada aos ídolos,
mas em todas as situações. E ele diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo, todas as coisas para a glória de Deus. Ou seja, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso agir, todas as coisas. Irmãos, é necessário que nós nos apresentemos aprovados diante de Deus. Porque nós não poderemos dizer que não nos foi dada a oportunidade. E eu não fiz, eu não cumpri o que tu queria de mim, Senhor, porque eu não tive o teu apoio. Nós temos o apoio de Deus para nós sermos quem Ele quer que sejamos. É colocado em nós, quando nós recebemos o Senhor como Salvador, o Espírito Santo, Ele habita em nós. É a Bíblia quem diz. E nós recebemos sobre nós a assinatura dEle, o selo, o carimbo, sobre nossas vidas. E não podemos entristecê-lo. A nossa vida é para alegrar o Senhor, não para entristecê-lo. Tudo que nós fizermos, quaisquer que sejam as coisas, tem que ser para a glória de Deus. Agora, se eu machucar qualquer pessoa, não é para a glória de Deus. Se eu não agir corretamente, conforme o manual de instrução de nossas vidas, que é a Bíblia, é preciso ler a Bíblia. É preciso ler a Bíblia todos os dias. Não parte de mim, segundo os estudiosos, nos últimos tempos nós temos o maior número de analfabetos bíblicos. Não lá fora, dentro das igrejas. Pessoas que não leem a Bíblia. Como saber, então, o que Jesus quer com você? O Espírito Santo não vai lhe dizer isso. Ele vai lhe direcionar quando você descobrir na Bíblia como você tem que ser. Ele vai lhe sustentar. Se o advogado não estudar aquele livrão desse tamanho, vade-mecum, ele vai passar vergonha. Talvez ele conclua o curso, passe na OAB, mas passa vergonha. Se o médico não usar os termos corretos, ele pode até manusear bem os instrumentos de uma cirurgia e trabalhar bem numa cirurgia. Nunca vai dar uma palestra. Não conhece os termos. Nós temos que conhecer os termos bíblicos. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias, assim como nós temos que nos alimentar, que beber água, que dormir, trabalhar. Tá certo? Amém? Sal e luz, é a missão que nós temos. Quer ver? No livro, na carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 6, Paulo escreve dizendo o quê? Que a vossa palavra, ou seja, vocês falem sempre, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder cada um. Temperada com sal não é o sal do saleiro, o sal que tempera a carne. Com sal espiritual. Falar de maneira que eu não ofenda o meu irmão ou qualquer outra pessoa. Ser gentil. Gentileza gera gentileza. E nós precisamos nos apresentar assim. Eu sou, por natureza, muito difícil de digerir, ou eu era. Mas Deus foi me quebrando, e foi doendo em mim. É necessário, meu amado, passar por experiências que causem transformações na sua vida, na sua personalidade. Não adianta dizer, eu sou assim, eu nasci assim, não. Temos que adquirir o caráter de Cristo. Depois que nós passamos a pertencer a Jesus, a nossa vida não nos pertence, está claro, Ele pagou um preço, um alto preço por nós.
E agora nós temos que temperar o mundo com o sabor de Deus e fazer com que o mundo brilhe. Só para encerrar sobre o sal, a importância do... Irmão, coloca Levíticos, capítulo 2, verso 13. A importância do sal é tão grande que ela estava na aliança do homem com Deus. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal. As ofertas temperarás com sal. E não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Era o sal do mar. Agora, a oferta sou eu, a oferta é você. Deus não quer mais que nós ofereçamos animais. A nossa vida, temperada, ou seja, transformada, de tal maneira que quando nós nos dirigirmos a alguém, é como se fosse Deus se dirigindo. Ah, irmão, mas nós somos humanos, eu também sou, não sou diferente de você, eu também falho. E piso feio na bola. Mas aí, o Espírito Santo está ou não dentro de nós? Amém ou não? Amém, né? Está. O Espírito Santo nos traz a memória que é necessário recomeçar a partir daquele ponto, pedir perdão, reconstruir o que nós quebramos. Senão ninguém está fazendo diferença no mundo. Sal e luz é a missão. Nós estamos aqui para fazer diferença, não apenas dentro do templo. Mas aí vem o terceiro lugar em que nós devemos ser sal e luz. Aqui tem um nível de facilidade aqui na igreja muito alto. O ambiente é propício a isso. Na casa da gente, na residência, fica um pouco difícil, porque nós convivemos com problemas, com dificuldades e pontos de vista diferentes. Mas ainda é alto o nível de facilidade de ser sal e de ser luz. Mas aí vem o mundo, as pessoas lá fora. E aí o teste maior. Como é que nós nos comportamos diante das pessoas? Quer sejam conhecidas nossas ou não. E aí, o que eu faço aqui no templo, ou diante do meu pastor, diante do meu irmão, ou diante da minha família, eu desmancho quando eu chego lá fora, na rua, com o meu procedimento. Aí as pessoas vão olhar e vão dizer, não, ele tem um caráter próprio dele. Mas se alguém disser que ele é, como dizem, crente, que aliás é uma classificação pífia, porque sobre isso a Bíblia diz que os demônios creem, eles são crentes, que estremecem, mas não obedecem. E aí que entra a nossa parte de ser sal e luz, é crer e obedecer, fazer a vontade de Deus, onde quer que seja, onde quer que estejamos. Não interessa, meu irmão, se você vai num bar, lá você pode ser sal e luz, fazer a vontade de Deus. Ninguém é obrigado a ir a lugar nenhum, mas se for, é para fazer a vontade de Deus, é para temperar e tirar da escuridão. É para isso. Como eu falei sobre luz, o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E ele vai agora e diz que nós somos a luz do mundo, no verso 14. Pois nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar. Ninguém faz uma casa, edifica uma casa. Tem um interessante, né? Ilustrar com isso. No Morro da TV, que chama Morro da TV, perto do Planalto Formosa, tem pelo menos 2 casas que chamam muito a atenção quando você vai subindo ali na rua 5, você vê lá no alto, não tem como escondê-las. Não tem. O que se esconde é um bunker, que se faz para baixo. Mas não é para moradia propriamente, para fuga, para proteção. Uma casa tem que ser exposta, no monte tem que ser exposta. E quando se acende,
uma luz, não é para se cobrir com algo que impeça dela brilhar. Então, se você é luz, brilhe, meu irmão. Brilhe nessa geração perversa. Meu irmão, Filipenses 2, 14, 15, por favor. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, porque se fizer desse jeito não é de Deus. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, ou uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, a primeira coisa é fazer tudo sem problemas, sem confusão, para ser irrepreensível e brilhar no mundo, lá onde o pecado impera, lá onde o mundo jaz no maligno. É lá que nós temos que brilhar, na academia, na escola, no trabalho, andando na rua, parando no bar, dentro do ônibus, onde quer que seja. Então, todos entenderão que nós somos diferentes. Não porque nos vestimos assim. É fácil se vestir assim. Não porque canta uma música gospel. É fácil cantar uma música gospel. Mas porque faz a diferença no relacionamento. Irmão, nós temos uma pessoa aqui, pessoa maravilhosa. Temos outra pessoa aqui, pessoa maravilhosa. Põe as duas pessoas, confronte-as e deixe elas trocar ideias para ver como é que elas se revelam, para ver se são tão maravilhosas enquanto estão quietas, caladas. Pois é, nós temos que nos submeter às situações, não adianta fugir, nós vamos nos esconder e nunca vamos ser provados. Nós somos os melhores cristãos do mundo, porque não mexemos com ninguém, ninguém mexe conosco. É muito bom. Mas quem nós vamos influenciar se nós não temperarmos o mundo com o sabor de Deus e se nós não brilharmos no mundo com a luz de Deus? Meu irmão, críticas, dedos apontados, interessa isso? Eu não estou dizendo que você que recebeu Jesus como Salvador perde a sua salvação se você não fizer desse jeito. Não, você apenas perde o privilégio de ser reconhecido como cristão. É o 007, vai para o céu, vai ser salvo. Mas não é reconhecido aqui como aquele que pagou o alto preço por você, quer que você seja reconhecido. Vai se enclausurar, se esconder e deixa o mundo pegar fogo. Não é assim. Nós temos a responsabilidade de mudar o que aí está. A responsabilidade é nossa, minha e sua. Essa responsabilidade, que era de Cristo, quando Ele passou 3 anos e meio aqui, foi dada a nós, aos seus discípulos. O Sermão da Montanha foi pregado aos discípulos. As pessoas não queriam ouvir, não queriam saber. Ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Foi aos discípulos, não foi ao mundo todo. Isso é uma coisa nossa. E o tempo também é nosso. Isso é uma coisa nossa, que nós temos de ter em nós e levar adiante. Meu irmão, não interessa a sua cor, a sua posição, se você é rico, se você é pobre, se você é preto, é branco, é gordo, é magro. A roupa que você veste não interessa não, irmão. Se você diz que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, você tem que ser sal e luz. Não adianta. Não adianta você ficar da igreja para sua casa
se escondendo na igreja, se escondendo na sua casa, não. Você tem que brilhar no mundo. É no mundo, não é aqui. Você brilha aqui, brilha na sua casa, mas tem que brilhar no mundo. No mundo. Você é luz do mundo, não é luz da igreja. Você é sal da terra, não é sal da igreja. Não é para temperar a igreja com o sabor de Deus. Isso o Espírito Santo faz. É para temperar o mundo com o sabor divino. Não é para clarear a igreja. Isso o Espírito Santo faz, porque Ele faz também na minha vida e na sua vida. Ele clareia as nossas vidas. Ele ilumina as nossas vidas. É para iluminar o mundo. A vida das pessoas que estão em trevas, que jazem no maligno, que necessitam de nós. E nós viramos as costas, porque vai tudo bem conosco, nós estamos salvos, nós temos a convicção perfeita de que quando morrermos, iremos para junto do Pai, que no último dia nós seremos chamados para passar para a direita. Vinde, amados do meu Pai. E as outras pessoas? O que vai ser do seu pai, da sua mãe, que ainda não tem Jesus como Salvador? O que vai ser daquele seu irmão, de pai e mãe, consanguíneo seu? Você não é culpado, você só tem a responsabilidade. Só isso. Ah, mas eu prego. Eu oro. Tá bom. Quem age é o Espírito Santo. Ore mais, pregue mais, ore mais, pregue mais. Ame mais, ore mais. Ame e ore. Não é amar quem você gosta. É amar porque Deus amou primeiro. Sabendo que a responsabilidade de conduzir pessoas ao reino é do pastor João Pedro. Somente, não é? Ah, não. A responsabilidade é nossa. Como igreja, de modo coletivo, e como cristãos, individualmente. Nós somos a igreja do Senhor, onde quer que estejamos. Eu sou, você é a igreja do Senhor. Não adianta você querer mudar. Ou então, você não tem parte com Jesus. É só invenção sua para satisfazer alguém. Mas se você quer agradar a Deus, agrade assim. Meus irmãos, o tempo chegou. A hora passou. Então, você que nos visita esta noite e ainda não fez a sua decisão, recebendo Jesus como Senhor da sua vida e Salvador também da sua vida, você tem hoje a oportunidade de se juntar a esta nação eleita e ser também sal da terra e luz do mundo. Se você veio aqui nesta noite para se reconciliar, para retomar o caminho do qual você se desviou um dia, eu preciso dizer para você que quando você fizer isso, vai pesar sobre você a responsabilidade de ser sal e luz, mas virá também sobre você o privilégio de representar Jesus nesta terra. Meu irmão, não pense que é necessário apenas você mentalizar que é de Jesus. É necessário que você confesse diante deste povo. Se você quer decidir nesta noite receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é necessário que você faça a pública confissão de fé, dizendo diante de todos que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Também, se você quer se reconciliar, é necessário que você faça isto, que você venha
ou levante a sua mão, fique de pé, faça um sinal, para que nós saibamos que você está manifestando a sua decisão de também ser sal da terra e luz do mundo, para brilhar como luzeiros no meio dessa geração perversa. Eu quero saber, nesta noite, quem é a primeira pessoa que toma esta decisão de fazer parte da família de Jesus. Tanto você necessitando se reconciliar, ou tanto você precisando fazer a sua decisão. Você nunca tomou essa decisão, então o dia é hoje, meu amado. Existem dificuldades nesse caminho, mas todas as dificuldades são superadas com a ajuda do Senhor. Não pense que eu fui a uma escola cristã antes de receber Jesus para saber como era que eu agia. Eu fui do jeito que eu estava, todo quebrado. E depois o Senhor me quebrou ainda mais várias vezes. E ainda está me quebrando. E ainda vai me quebrar outras vezes até ficar como Ele quer exatamente. Até que chegue o momento dele tomar para Ele, porque é necessário. Então eu convido você. Você nunca recebeu um convite tão precioso quanto este. E a melhor decisão que você pode tomar na sua vida é esta. Eu vou perguntar mais esta vez, pedindo o auxílio dos irmãos que se mantenham orando e pedindo o auxílio do Espírito Santo que esteja operando neste momento nos corações. Vou perguntar mais uma vez. Você que necessita tomar uma decisão de servir a Cristo, ou você que quer se reconciliar, faça um sinal para que nós estejamos entendendo a sua intenção. Venha a Cristo, o dia é hoje. Então, eu vou me reportar agora à igreja. Igreja, nós precisamos continuar. Eu creio que você é sal da terra e luz do mundo. Viu, meu irmão? Eu acredito que você seja luz da terra, sal da terra e luz do mundo. Eu acredito que você, com sua vida, tempera este mundo insosso. Eu acredito também que você brilha no meio dessa escuridão, da perversidão, desse mundo perverso. Mas é necessário que a pessoa que se afastou de Jesus volte ao caminho, e é necessário que aquela pessoa que almeja, que deseja a salvação, tome essa decisão. Eu vou orar, pedir que a igreja se coloque de pé, não por outro motivo, mas somente que se coloque de pé, estejamos juntos orando, encerrando esse momento da mensagem. E se alguém tomar a decisão, fale para quem está do seu lado e peça que ele lhe acompanhe até aqui. Nós estaremos orando por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estar reunido no meio do teu povo, um povo que o Senhor mesmo escolheu e comissionou para ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor nos deu o privilégio e tem nos sustentado nesta missão, porque nós precisamos brilhar no meio desse mundo, Senhor. O mundo não vai mudar, a perversidade não vai acabar. O mundo está contaminado e o único meio, a única saída é o teu povo, meu Deus. É o trabalho
ao qual o Senhor determinou que o teu povo faça, porque esta é a geração eleita, um povo de propriedade exclusiva tua, Senhor, para te servir, um povo que é sal da terra e luz do mundo. E se há ainda, Senhor, no nosso meio, uma pessoa precisando vir a Ti, qualquer que seja o motivo, que o Espírito Santo esteja trabalhando nessa vida agora e enviando até aqui. Mas se não, Senhor, nós te somos infinitamente gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunir, de ouvir canções que falam de Ti, de ouvir leituras da Tua palavra e de ouvir a mensagem a qual o Senhor nos determinou. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.